Nesse vídeo, nós vamos estudar a chamada análise transiente, ou análise do tempo, que é a análise mais importante no estudo de circuitos eletrônicos, que é justamente aquela análise que permite você calcular qual é o comportamento do circuito ao longo do tempo, em função do tempo. Se a gente comparar o simulador de circuitos a uma bancada de laboratório de eletrônica, essa análise simula o comportamento do instrumento de medida chamado osciloscópio, que tem exatamente essa função, que é medir o comportamento de tensão no circuito ao longo do tempo. Para exemplificar esse tipo de análise, eu montei aqui o circuito mais simples que tem, que é o circuito RC, em série. Tem um resistor aqui de 1 kΩ e um capacitor de 470 nanofarads. Eu peguei esses componentes aqui da biblioteca Analog. Aqui eu peguei o capacitor e na mesma biblioteca eu também peguei o resistor aqui de 1 kΩ. Para completar esse circuito, eu vou colocar aqui um sinal de excitação, um sinal que varia com o tempo. E o sinal mais usado em bancadas de eletrônica para fazer teste de circuitos eletrônicos é o sinal senoidal. Então eu venho aqui na biblioteca de fontes de sinal e venho aqui e procuro a minha fonte VSIN, que é a fonte de tensão senoidal. Então venho aqui o Place Part e coloco a fonte de tensão senoidal aqui bem na entrada do meu circuito RC. Pronto, está colocado ali. Se vocês observarem bem, essa fonte de tensão senoidal tem 3 parâmetros de configuração principais, que é a tensão de offset. Nesse caso aqui, a gente vai colocar como tensão de offset 0. O que isso significa? Significa que o nível médio da minha tensão senoidal vai ser 0. Então vai ser uma senoide que vai excursionar simetricamente em relação ao eixo das abscissas, o eixo do tempo. A amplitude, eu vou configurar a amplitude aqui nesse caso com 5 volts. Então, como a minha senoide tem offset igual a 0, vai ser uma senoide que vai de 0 a 5 volts e depois vai até menos de 5 volts e repete periodicamente. Se ela repete periodicamente, então ela tem uma frequência de repetição. Essa frequência eu vou configurar aqui como sendo 1 kHz, está aqui, 1K. Então, configurei os 3 principais parâmetros de simulação da minha fonte senoidal. Próximo passo é, evidentemente, salvar o circuito e criar um perfil de simulação no tempo. Então, eu venho aqui no menu PSpice, clico aqui em New Simulation Profile, e aí vai abrir aquela caixinha de diálogo que permite dar um nome para identificar esse perfil de simulação. Esse perfil de simulação eu vou chamar de transiente RC. Crio aqui o perfil de simulação e aí ele vai abrir aqui a minha janelinha de configuração do perfil de simulação. Abrindo aqui a janelinha, eu tenho aqui a minha configuração do perfil de simulação. Primeira coisa, selecionar o tipo de análise. No nosso caso aqui é a análise no domínio do tempo, time domain, que é a análise do tipo transiente. Aqui o principal parâmetro é o run to time, ou seja, rodar a simulação até um instante de tempo tal. Então, significa que ele vai rodar a simulação de 0 segundos até esse valor que eu vou configurar aqui. Como eu coloquei aqui uma frequência na minha senoide de 1 kHz, eu vou colocar aqui uma simulação de 6 milissegundos, ou seja, vou ter 6 períodos da minha senoide. Então, vou configurar só esse aqui por enquanto. Ok. Então, fiz aqui um perfil de simulação para rodar a simulação deste circuito e avaliar o comportamento desse circuito de 0 até 6 segundos. Depois, a gente vai ter o seguinte problema, que é como é que eu vou plotar o gráfico da variação das tensões desse circuito ao longo do tempo. Uma maneira de fazer isso é dar nomes aos nós, como a gente já viu em outro vídeo aqui da mesma sequência. Uma maneira de fazer isso é chegar aqui nessa ferramenta que é Place Net Alias, que é para dar um nome para o nó. Então aqui, ó, eu vou chamar o nó de entrada de VIN, V-Input. Então, ok, clico aqui no nó e esse nó aqui agora se chama VIN. Vou dar um nome aqui para o nó de saída, que seria a tensão de saída, né? V-Output, V-Out. Ok. E venho e coloco aqui no nó de saída, V-Out. Então, agora identificados os nós de entrada e de saída, eu posso facilmente depois plotar o resultado de como variam essas tensões em relação à Terra ao longo do tempo.
de 0 a 6 milissegundos que eu configurei lá no perfil de simulação. Então, salvando o circuito, para salvar as configurações que eu fiz aqui, eu vou executar a simulação para rodar o PSpice. Uma vez executada a simulação, ele vai abrir aqui a janela do PSpice com o resultado da simulação. Notem, tem aqui um gráfico com uma escala de tempo de 0 a 6 milissegundos, que é exatamente o tempo que eu configurei no perfil de simulação. O próximo passo é selecionar qual é a variável que eu vou plotar aqui nessa janela gráfica. No caso aqui, a tensão de entrada foi identificada com Vin e a tensão de saída foi identificada com Vout. Então eu venho aqui na janela do gráfico, PSpice AD, venho no menu Trace, vou adicionar um traço, Add Trace, e aí eu vou selecionar aqui, nessa janelinha aqui, qual é a variável que eu vou plotar. No caso aqui, ó, eu vou selecionar esse item aqui, que é a tensão V do nó Vin. Tá aqui, ó, tensão V do nó Vin. Clique em OK, e aí ele vai me plotar a minha senoide de entrada. Esse aqui é o sinal de entrada que ele aplicou ao circuito. Para plotar o sinal de saída, eu venho aqui em Trace, Add Trace, e seleciono V de Vout, a tensão no nó Vout. Dou OK e está aqui. Esse aqui é o sinal de senoide de saída do meu circuito RC. Correto? Bom, a partir desse resultado, vocês devem estar notando que o gráfico que está apresentado aqui está bem diferente de uma senoide. Essa senoide não está nem um pouco curvilínea. Ela está com vários trechos, segmentos de reta sendo representados aqui. Então, isso significa que a gente tem que melhorar um pouco os parâmetros de simulação para o resultado não ficar assim tão feio, ter uma definição melhor da nossa curva senoidal. Então, a gente, para melhorar esse parâmetro, a gente vem aqui de novo no perfil de simulação, vem aqui em PSpice, Edit Simulation Profile, vamos editar o perfil de simulação para melhorar isso. Como a gente melhora isso? Através desse parâmetro aqui, ó, Maximum Step Size. O que é isso? Como esse circuito aqui envolve um capacitor, e o capacitor, a característica dele envolve uma derivada, resolver o comportamento do circuito ao longo do tempo envolve calcular uma equação diferencial. E essa equação diferencial é resolvida através de algum método numérico de integração. O método numérico, é claro, usa um passo de integração. Quando você não coloca nada aqui, o simulador fica livre para escolher o passo de integração que ele quiser. E é aí que acaba acontecendo o problema. Ele escolhe um passo de integração, às vezes, muito grande, e aí esse passo de integração muito grande acaba criando esse gráfico cheio de segmentos de reta que acabam compondo uma lembrança bem grotesca da senoide. Então, o que eu vou fazer aqui? Para melhorar isso, eu venho aqui no meu perfil de simulação e coloco um passo de integração razoavelmente apertado. Por exemplo, para esse caso, 10 microsegundos. 10 microsegundos com um período de 1 milissegundo, que é o período de uma senoide de 1 kHz, vai me dar uma resolução bem adequada para obter uma senoide bem curvilínea. Então, vou mudar o perfil de simulação, dei OK aqui, e aí vou rodar esse novo perfil de simulação. Rodando esse novo perfil de simulação, eu vou obter uma senoide com uma definição melhor, uma senoide mais curvilínea. Concluída a simulação, eu venho aqui na janela do PSpice AD, novamente ela está vazia, porque eu rodei uma nova simulação, então ele apagou os resultados anteriores. Então eu venho aqui novamente, Trace, Add Trace, e vou selecionar o sinal de entrada primeiro, OK. A gente já nota aqui, ó, que a senoide está com uma definição bem melhor, já está uma senoide mais curvilínea, justamente porque eu estou usando um passo de integração mais apertado. Então eu acabo plotando a senoide com uma resolução maior. Para pegar o sinal de saída, eu venho aqui, Add Trace de novo, Vout, OK, está lá o sinal de saída. Então você viu como já era de esperar, o sinal de saída tem uma amplitude menor do que a senoide de entrada e está deslocado no tempo, né, um atraso de fase em relação ao sinal de tensão. Notem, a senoide de entrada segue direitinho o que foi configurado. Ela tem um nível médio 0, um offset 0, ela tem uma amplitude de 5 volts, está aqui, ela vai até 5 volts e até menos 5 volts, e tem uma frequência de 1 kHz, está aqui ó, o período dela de 0 até 1 milissegundo. Perfeito? Bom,
Nesse ponto, vocês devem estar se perguntando, poxa, toda vez que eu rodar uma simulação de novo, eu vou ter que vir aqui em Trace, Add Trace para plotar o sinal? Não. Vamos fazer uma outra forma de plotar o sinal, que é o seguinte. Vamos apagar aqui, ó, Delete All Traces. Vamos voltar aqui à janela gráfica como estava antes, vazia. E aqui, na minha janela do esquemático, eu vou usar uma outra ferramenta para plotar gráfico, que são as ponteiras. Igual a ponteira do osciloscópio, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a ponteira de tensão. Eu pego aqui a ponteira de tensão e aponto para o nó de entrada, Vin. Então, selecionei aqui o nó de entrada. Então, estou medindo aqui com essa ponteira verde a tensão no nó de entrada Vin em relação ao terra. E se eu colocar outra ponteira aqui na saída, que é o nó Vout, eu vou estar também medindo com essa ponteira azul a tensão na saída Vout em relação à terra. Se eu olhar aqui de novo, ó, estão lá os gráficos prontos. Vou fechar aqui essa janela do gráfico, fechei. Eles agora ficaram aqui em cinza, porque não está lá plotado na janela de gráfico. E vou rodar a simulação de novo. Vocês vão ver que rodando a simulação de novo, o gráfico já vai abrir com as formas de onda já plotadas por padrão. Terminada a simulação, olha lá, já colore aqui os ponteiros com verde e com azul. Então, se eu vier aqui na janela do gráfico, já vai aparecer aqui o sinal de entrada em verde e o sinal de saída em azul, sem a necessidade de eu ter que vir aqui no menu Trace e clicar aqui nessa ferramenta Add Trace. Fica muito mais rápido e muito mais fácil. Nesse ponto, você agora deve estar se perguntando, e se eu quiser medir, em vez de medir com essa ponteira a tensão desse nó em relação à Terra ou desse nó em relação à Terra, se eu quiser medir a diferença de tensão entre esses dois nós aqui do resistor, dá para fazer isso? Bem fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui com Delete a ponteira da tensão de entrada e da ponteira de saída, apaguei, e vou usar agora esta ponteira que está aqui, ó, que é a ponteira diferencial. Clicando aqui, a primeira ferramenta que aparece é a ponteira positiva. Então, eu vou colocar aqui o positivo aqui na entrada, está lá o V+, e o outra, ponteira negativa, no nó de saída, está aqui, ó, V-. Então, elas agora ficaram coloridas de verde, significa que o gráfico que vai aparecer lá na janela do PSpice vai ser verde, e elas vão estar medindo a diferença de tensão entre esse nó e esse nó daqui. Se a gente olhar aqui no gráfico de saída, está lá, ó, essa é a senoide que mede a tensão em cima do resistor. Está vendo aqui? Essa é a evolução no tempo da tensão em cima deste resistor de 1 kΩ. Eu posso pegar e comparar essa tensão com a tensão de saída. Posso pegar aqui uma ponteira de tensão, colocar aqui para medir a tensão do nó de saída em relação ao nó de terra, que vai ser o gráfico em azul. Então eu venho aqui, ó, está lá o gráfico em azul da tensão do nó de saída em relação ao terra. Então você pode usar tanto a ponteira simples, que é essa azul aqui, para medir a tensão do nó em relação ao nó de referência, que é o terra, ou a ponteira diferencial, que é essa daqui, para medir a diferença de tensão entre dois nós. Aí você deve pensar, mas no osciloscópio não dá para medir corrente. Será que aqui no ORCAD dá para medir forma de onda de corrente? Dá. Você pode medir forma de onda de corrente. Que você tem essa ferramenta aqui, que é o ponteira de corrente. Então, clico aqui, seleciono aqui a ponteira de corrente. Aí você diz, eu quero medir a corrente que está circulando aqui nessa malha, que é a corrente que passa tanto na tensão V1, quanto na resistência R1, como no capacitor C1. Para medir a corrente, você não pode clicar aqui no fio. Você não tem como medir a corrente num fio. O que você mede com o ORCAD é a corrente que está entrando num terminal. Então, se eu clicar aqui nesse terminal do resistor, eu vou medir com essa ponteira a corrente que está entrando aqui no terminal do resistor. Lembre, a ponteira de corrente, ela mede a corrente que está entrando no resistor. Se eu pegar uma outra ponteira e colocar neste outro terminal aqui, ele vai medir exatamente a corrente que está entrando nesse outro terminal. Como a corrente que entra aqui é igual à corrente que sai aqui, essa forma de onda azul vai ser exatamente o negativo dessa forma de onda de cá. Então, se eu olhar aqui o resultado, notem,
Olha lá, uma é o negativo da outra, porque a corrente está aqui em verde, é a corrente que está entrando nesse nó, e a azul é que está entrando nesse outro nó. Só que a corrente que entra nesse nó é exatamente o negativo da corrente que entra nesse outro nó. Então, por isso que os gráficos são exatamente um simétrico do outro em relação ao eixo horizontal. Correto? Então, a gente pode usar todas essas ponteiras aqui para poder medir a corrente e a tensão nos pontos do circuito. Agora, para ver um outro aspecto aqui interessante, vamos ver aqui o sinal de tensão na entrada e da saída novamente. Vamos pegar aqui a ponteira de tensão e medir aqui a entrada e medir também aqui a saída. Tá? Então, novamente, eu tenho o gráfico verde, que é a tensão na entrada, e o azul, que é a tensão na saída. Aqui na janela gráfica, tem aqui o verde, que é a entrada, e o azul, que é a saída. Se vocês observarem bem, como todo circuito dinâmico, ele tem aqui um comportamento transitório inicial. Você vê que esse comportamento transitório inicial é diferente do comportamento aqui em regime permanente. Então, se em alguma situação você não está interessado no transitório inicial, está interessado só no regime permanente, como é que você faz para plotar só o resultado de regime permanente? Dá para fazer isso. Como? Veja, dá para perceber aqui que a partir dos 2 milissegundos, mais ou menos, dos 2 milissegundos até os 6 milissegundos, eu já estou em regime permanente. O transitório aqui, a resposta transitória é completamente desprezível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instruir o ORCAD a plotar o resultado só a partir dos 2 milissegundos, até o resultado final, que é em 6 milissegundos. Como é que eu faço isso? Eu volto aqui, abro o perfil de simulação, aqui em PSpice Edit Simulation Profile, e aí, na janela que configura o perfil de simulação, eu vou configurar esse último parâmetro que ficou faltando falar, que é o Start Saving Data. Tá? Eu vou começar a salvar os resultados somente a partir de quando? A partir de 2 milissegundos, que é quando a gente viu que o circuito já entra em regime permanente. Então, configurado isso, eu agora vou rodar novamente a simulação. E ao rodar novamente a simulação, eu vou plotar o resultado só a partir dos 2 milissegundos. Concluída aqui a minha simulação, eu já tenho aqui as ponteiras novamente em verde a entrada, em azul aqui a saída. Eu vou dar uma olhada aqui na minha janela de gráfico e olha, ele agora começou a plotar aqui a partir dos 2 milissegundos, exatamente como eu tinha instruído o programa no seu perfil de simulação a fazer. Então agora eu não vejo mais o comportamento transitório do circuito, eu só tenho o comportamento em regime permanente. Então essas são as principais configurações que a gente tem na nossa simulação transiente. Só para recapitular, vou abrir aqui o perfil de simulação da simulação transiente. Então a gente tem aqui o tipo de simulação, Time Domain Analysis, tá? Análise transiente. O tempo de simulação, ele vai rodar até 6 milissegundos. O instante de tempo a partir do qual ele vai plotar os resultados, isso não significa que ele vai começar a simular a partir daqui, ele começa a simular a partir do zero, mas ele só plota a partir dos 2 milissegundos, para eliminar os transitórios iniciais. E aqui o máximo passo de integração, que é o passo de integração do método numérico que é usado para resolver a equação diferencial do circuito. Então, você ajustando isso daqui, você pode tornar a sua simulação mais precisa, uma maior resolução na hora de plotar o gráfico, mas sempre lembrando que quanto menor o passo de integração, maior é o número de cálculos que o programa de simulação vai ter que fazer para resolver o circuito até esses 6 milissegundos. Então, quanto menor for esse número que você colocar aqui, mais demorada vai ser a simulação, porque mais cálculos ele vai ter que fazer para rodar toda a simulação até 6 milissegundos. Então, na hora de escolher aqui o máximo passo de integração, tenha bastante parcimônia, porque é uma relação de compromisso entre precisão e resolução e o tempo de simulação. Tá certo? Então, com isso, a gente conclui aqui o básico de uma simulação no tempo. Depois a gente fala mais sobre as outras fontes de sinal que você pode ter para fazer uma simulação no tempo. Por enquanto, a gente fica por aqui e aí a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!